Olá, alunos do curso de Cálculo Diferencial Integral 2 do CAP da UFSJ. Meu nome é Pedro e eu sou um dos professores responsáveis por essas disciplinas nesse primeiro período emergencial. Hoje começamos nossa primeira aula. Nós vamos ver uma técnica de integração, que é a regra de substituição. Antes disso, nós vamos ver vamos fazer uma pequena recordação do finalzinho de cálculo 1, revendo o teorema fundamental do cálculo. Então vamos lá. O teorema fundamental do cálculo, ele nos ensina a calcular funções, a integral definida de funções através do uso de primitivas. Então ele diz que se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado AB, e eu quero calcular a integral definida de A até B de uma função f aqui, basta eu calcular uma primitiva, qualquer primitiva dessa função f minúscula aplicada em B, menos a primitiva aplicada em A. O que é uma primitiva mesmo? Primitiva é uma função, uma primitiva de f minúsculo é uma função f maiúscula, que quando eu derivo ela, eu obtenho a f minúscula, certo? Então, para eu calcular a integral definida de uma função f minúscula, basta eu ter uma primitiva qualquer dela e aplicar a primitiva no extremo superior, menos aplicar ela no extremo inferior. Então, é isso que nos diz o teorema fundamental do cálculo. Então, observe que o teorema fundamental do cálculo, ele diz que nós podemos usar qualquer primitiva da função. Então, vamos ver um exemplinho aqui. Nesse primeiro exemplo, eu quero calcular aqui a integral definida de 3 até 6 de dx sobre x. Lembrando que eu posso reescrever isso como sendo 1 sobre x dx. Se nós olharmos lá na tabelinha de primitivas, uma primitiva de f de x é igual a 1 sobre x é a função ln do módulo de x. Então, utilizando essa primitiva aqui, vamos fazer o cálculo dessa integral. Então, segundo o teorema fundamental do cálculo, para eu calcular essa primitiva aqui, essa integral definida, basta eu aplicar a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. E isso é ln de 6, de módulo de 6, mas como 6 é positivo, eu posso tirar o módulo, menos ln de 3. Por propriedade de logaritmo, isso é ln de 6 sobre 3, que é ln, de 2. Eu poderia ter usado uma outra primitiva, por exemplo, g de x, que é o ln do módulo de x mais 7. Essa também é uma primitiva. E quando eu faço o cálculo aqui da integral, vamos ver o que acontece? Isso vai ser g de 6, pelo teorema fundamental do cálculo, menos g de 3. Mas isso é ln do módulo de 6, que é ln de 6, mais 7, menos ln de 3, mais 7. Esse mais 7, eu vou poder cancelar ele aqui, porque isso fica ln de 6 mais 7, menos ln de 3, menos 7, aplicando a distributiva dos sinais. Posso cancelar esse 7 com esse 7. Ops. Posso cancelar o 7 com o 7 ali. E eu fico, então, com ln de 6 menos ln de 3, que nós já vimos que é ln de 2. Então, o teorema fundamental do cálculo diz que nós podemos usar qualquer primitiva. É claro que nisso a gente aproveita e usa a primitiva mais simples, sem a soma da constante. Vamos usar agora o teorema fundamental do cálculo para encontrar uma área. Esse aqui é um exemplo, um exercício que nós poderemos muito bem ter feito lá no cálculo 1, e aqui nós vamos ver como resolvê-lo. Então, eu quero encontrar a área sobre a curva cosseno
de 0 até π sobre 2. Então, aqui é a curva cosseno, eu quero encontrar a área compreendida entre 0 e π sobre 2. Então, a área é a integral definida de 0 a π sobre 2 de cosseno de x dx. Uma primitiva para a função cosseno é a função seno. Por quê? Porque quando eu derivo a função seno, eu obtenho a função cosseno. Então, a área vai ser a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de x dx, que é simplesmente fazer a primitiva aplicada no extremo superior menos a primitiva aplicada no extremo inferior. Seno de π sobre 2 e 1 é 1, seno de 0 é 0, então a área vale 1 unidade de área. Temos aqui um outro exemplo de aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, nós estamos calculando a integral de menos 1 até 3 de 1 sobre x ao quadrado. E a resposta deu menos 4/3. Mas tem um erro nesse cálculo. Qual é o erro? O erro desse cálculo foi aplicar o teorema fundamental do cálculo quando não poderia. Por quê? A função f de x igual a 1 sobre x quadrado, que é a função que nós estamos integrando, ela não é contínua no zero. Ela não é contínua em x igual a zero. E quando nós calculamos a integral de menos 1 até 3 dessa função, nosso intervalo de integração contém o zero. Então, essa integral aqui nós ainda não sabemos calcular. Nós não podemos usar o teorema fundamental do cálculo aqui. Ele não é permitido, porque essa função não é contínua em zero. Essa é uma integral que a gente chama de imprópria. E aí a gente vai aprender a calcular esse tipo de integral nas próximas aulas. Então, não é possível aplicar o TFC aqui. Muito bem. Muitas funções, elas possuem suas primitivas tabeladas. Então, fica fácil de obter uma primitiva para elas. Então, só lembrando aqui que nós vamos precisar uma regrinha de integração. Quando nós integramos x elevado a alfa com alfa diferente de menos 1, quando nós calculamos essa integral, isso é 1 sobre alfa mais 1 vezes x elevado a alfa mais 1 mais uma constante. E como nós já vimos no exemplo anterior ali, quando nós integramos 1 sobre x, que é o caso de cima com alfa igual a menos 1, isso é o ln do módulo de x mais uma constante. Nós vamos precisar disso, então eu vou deixar aqui, porque é uma informação útil. Então, muito bem. Voltando aqui para a nossa teoria, e se eu quero integrar essa função, que parece ser mais difícil de integrar e que não possui uma primitiva imediata? Ou seja, se eu buscar naquelas tabelas de primitivas que a gente encontra nos livros de cálculo, eu não vou conseguir encontrar exatamente essa primitiva. Então, ela não é tão imediata de ser calculada como esses exemplos aí que eu escrevi em verde. Para resolver esse tipo de integral, a gente vai usar uma regrinha, que é uma regrinha de substituição. A gente vai substituir essa integral por uma integral mais simples, através de uma substituição de variáveis. Então, vamos lá, vamos ver como funciona isso na prática. Então, eu quero integrar essa aqui. 2x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Eu quero integrar tudo isso aqui. Eu vou fazer uma mudança. Isso aqui que está dentro da raiz é muito feio. Eu não sei integrar isso. Mas eu poderia fazer uma mudança. Se fosse só raiz de x ou raiz de uma outra letra, seria fácil. Então, eu vou trocar tudo que está aqui dentro por uma variável u. Então, eu vou chamar u de 1 mais x ao quadrado. Mas tudo que eu integro, eu estou integrando em x. E eu estou mudando por uma variável u agora. Então, eu preciso saber relacionar dx, que é a língua que eu falo aqui, com du, que vai ser a nova língua que eu vou falar. Como que eu obtenho essa tradução, né, de dx para du?
através dessa relação de u e x aqui, de que u é igual a 1 mais x ao quadrado. Eu vou derivar os dois lados. Onde tem u, eu vou derivar u, derivar em relação a u. Onde tem x, eu vou derivar em relação a x. Então, u derivada em relação a u é 1, então vai ficar, eu vou escrever 1 du. E aqui eu vou derivar do lado direito em relação a x, derivada de 1 em relação a x é 0, derivada de x ao quadrado é 2x, e eu vou escrever dx. Então, eu obtive uma relação de du e dx. Então, significa que o dx é du sobre 2x. Pronto. Eu obtive agora uma relação entre o du e o dx. Eu vou substituir todas essas informações na integral que eu quero calcular. Esse 2x eu vou deixar aqui ele por enquanto, que a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Raiz de 1 mais x ao quadrado vai ficar raiz de u, porque eu troquei tudo que estava dentro da raiz por u. E dx eu acabei de descobrir que é du sobre 2x. Eu posso cancelar esse 2x com esse. Então, a minha integral vai ficar só integral de raiz de u du. Raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. E agora eu volto naquela integral que eu escrevi ali em cima, naquele jeito de calcular. Eu faço meio mais 1 é 3 meios. Então, fica 1 sobre 3 meios aqui, vezes u elevado a 3 meios, certo? Mais uma constante c. Isso aqui, 1 sobre 3 meios é 2 terços, u elevado a 3 meios, mais c. Só que eu não quero a minha resposta em u. Eu quero a minha resposta em x, porque a minha função foi dada em x, minha integral foi dada em x. Não tem problema. Onde tem u, eu vou trocar por a minha relação u é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou vir aqui e vou escrever no lugar de u, 1 mais x ao quadrado, elevado a 3 meios, troquei o u por tudo isso, mais c. Então, essa é a resposta da minha integral. Uma pergunta natural que pode surgir é: quando que eu posso usar esse método? Quando eu posso usar o método da substituição? Em geral, esse método ele é bom quando nós temos uma integral desse tipo aqui. Integral de f de g de x vezes g' de x. Por quê? Porque se eu observar, se eu considero essa composição aqui f de g de x e vou derivar isso, onde f é uma primitiva da f', ou seja, onde vale isso aqui, se eu derivo isso aqui pela regra da cadeia, isso é a derivada da de fora aplicada na de dentro, lá do cálculo 1, vezes a derivada da de dentro. Só que f', por isso aqui, é a própria f'. Então, isso aqui é f de g de x vezes g' de x. Então, significa que integrar isso aqui é a mesma coisa que integrar isso aqui. De modo, então, que a regra da substituição seria o equivalente à regra da cadeia, só que para a integral. Então, a regra da substituição está para a integral, tal como a regra da cadeia está para a derivada. Então, a regra da substituição ela é muito útil quando nós queremos integrar uma composição. Muito bem. Vamos calcular alguns exemplos. O primeiro exemplo, vamos calcular a integral de x sobre raiz de 1 menos 4x2. Então, vamos calcular essa integral aqui. Aqui eu tenho uma composição. Perceba que eu tenho a composição de uma raiz com 1 menos 4x². Então, eu vou chamar de u 1 menos 4x². Eu quero uma relação entre dx e du. Então, eu vou derivar os dois lados dessa igualdade. O lado esquerdo em relação a u, derivada de u em relação a u é 1. Então, eu escrevo 1 vezes du. E o do lado direito eu vou derivar em relação a x. A derivada de 1 é 0, a derivada de menos 4x² é menos 8x. E eu vou escrever dx.
isolando o dx. Então, significa que o dx é menos du sobre 8x. Vou substituir essas informações na integral e aí minha integral vai ficar como? Esse x eu vou deixar aqui do jeito que está. Aqui eu vou escrever 1 menos 4x², eu troquei por u. Então, aqui vai ficar raiz de u. E o dx é menos du sobre 8x. Posso cancelar esse x com esse. Eu tenho um menos 1/8 aqui, que eu posso jogar para fora da integral. E isso fica menos 1/8 integral de 1 sobre raiz de u du. Então, isso aqui é menos 1/8. Raiz de u é u elevado a meio, então isso aqui é o 1 sobre u elevado a meio du. 1 sobre u elevado a meio é u elevado a menos meio du. Muito bem. Então, isso aqui é menos 1/8. Menos meio, isso aqui já está pronto para eu integrar. Menos meio mais 1 é meio, então vai ficar 1 sobre meio, que é 2, vezes u elevado a meio mais c. Posso simplificar aqui, então isso vai ficar menos 1/4, u elevado a meio, que é raiz de u, mais c. Tá, mas eu não quero a minha resposta em u, eu quero a minha resposta em x. Quanto que valia o u mesmo? 1 menos 4x2. Então, eu vou vir aqui e vou trocar por raiz de 1 menos 4x², mais uma constante. E está calculada a nossa integral. Vamos ver mais um exemplo. Quero agora calcular a integral de raiz de 1 mais x² vezes x² dx. De novo, tem uma raiz, eu vou chamar de u, o 1 mais x². Quero uma relação entre du e dx, vou derivar dos dois lados. Deriva aqui em relação a u, vai ficar 1 vezes du. Deriva aqui em relação a x, 1 é constante, então a derivada é 0. A derivada de x2 é 2x, multiplico por dx. Então, significa que o dx é du sobre 2x. Vou substituir essas informações na minha integral aqui. Então, isso vai ficar raiz de 1 mais x² é raiz de u. Então, aqui fica u. Esse x aqui, então, eu vou deixar ele aqui do jeito que ele está. Vezes o dx, que é du sobre 2x. Posso cancelar um x daqui com um daqui, vai ficar 4. Jogo esse meio para fora da integral. Fiquei com raiz de u vezes x² dx. Ficou bom? Ainda não, porque eu quero... Ops, dx não, né? Du, Pedro. Burro. Aqui é du, já troquei por du. Du. Ficou bom aqui? Ainda não, porque eu quero que tudo que fique dentro dessa integral aqui esteja na língua do u. Só que eu tenho um x² atrapalhando. Não tem problema. Vamos lembrar que 1 mais x² era igual a u da minha substituição. Então, significa que x² é igual a u menos 1. Se eu elevo tudo ao quadrado, vai ficar x², que é x², é igual a u menos 1 ao quadrado. Só que u menos 1 ao quadrado é u² menos 2u mais 1. Então, essa informação aqui é preciosa e eu vou substituir esse valor de x² na minha integral. Ixi, ficou cortado ali, Jesus. Não tem importância. Então, voltando para o cálculo da minha integral, isso vai ficar meio. Raiz de u eu vou escrever como u elevado a meio, vezes x². Só que quem que é x² mesmo? É u² menos 2u mais 1 du. Pronto, agora já está tudo na língua do u. Já está ótimo. Então, vamos lá. Isso vai ficar meio, então. Vou aplicar a distributiva aqui. Isso vai ficar
u elevado a meio vezes u ao quadrado, então o que eu vou fazer? Conservo a base, soma os expoentes. Meio mais 2 é 5 meios, menos 2 vezes u, meio mais 1, 3 meios, mais u elevado a meio vezes 1, u elevado a meio, du. Então, isso vai ficar meio. Essa aqui já está no ponto para eu integrar. Então, vai ficar como? 5 meios mais 1 é 7 meios. Só que 1 sobre 7 meios é 2 sétimos, u elevado a 7 meios. Menos 2 vezes. 3 meios mais 1 é 5 meios. 1 sobre 5 meios é 2 quintos. U elevado a 5 meios, mais meio mais 1 é 3 meios. 1 sobre 3 meios é 2 terços. U elevado a 3 meios, mais uma constante. Então, isso aqui, aplicando a distributiva agora com esse meio, vai ficar 1 sétimo de u elevado a 7 sobre 2. Corta esse 2 com um 2 ali, vai ficar ainda menos 2 quintos u elevado a 5 meios, mais 1 terço de u elevado a 3 meios, porque eu apliquei a distributiva, mais c. Só que eu não quero a minha resposta em u, eu quero em x. O u era 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou vir aqui e vou trocar tudo que tem u por 1 mais x ao quadrado. Então, vai ficar isso aqui, menos 2 quintos, 1 mais x ao quadrado elevado a 5 meios, mais 1 terço, 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios, mais c. E tudo isso é a resposta da minha integral. Isso foi grande, né? Vamos calcular agora a integral de tangente de x dx. A tangente, o truque aqui é escrever a tangente como seno de x sobre cosseno de x, porque tangente é seno sobre cosseno. Eu vou trocar u por cosseno de x. Se eu derivo aqui, eu vou ficar, a derivada de u é 1, então 1 vezes du, derivada do cosseno é menos seno de x vezes dx. Então, meu dx aqui vai ser menos du sobre seno de x. A hora que eu substituo isso na integral, substituindo aqui na integral, vai ficar seno de x, na integral vai ficar seno de x, sobre cosseno de x eu chamei de u, e o dx é menos du sobre seno de x. Posso simplificar aqui, cortar o seno com seno, jogo esse menos para frente, vai ficar integral, menos integral de 1 sobre u du. Isso aqui, a integral de 1 sobre u, então é menos, tem aquele menos, né? ln do módulo de u mais c. Só que eu não quero a minha resposta final em u, eu quero em x. Mas quem que é u? U é cosseno de x, então é menos ln do módulo de cosseno de x mais c. E essa é a nossa resposta. Muito bem. Então, nós aprendemos agora como fazer o cálculo com a substituição para integrais que não são definidas. Mas o que acontece com a integral definida? Como que a gente pode proceder? Bom, vai existir dois métodos. O primeiro é a gente fazer de conta que eu não tenho os extremos de integração, calculo a minha primitiva e uso o teorema fundamental do cálculo, ou então eu faço todo o cálculo de uma vez só. Então, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu quero calcular a integral definida de 1 até e de ln de x sobre x dx. Uma primitiva dessa função é a função f de x é igual, deixa eu olhar na minha colinha aqui, ln de x tudo ao quadrado sobre 2.
Se você tem a dúvida que essa é a primitiva, deriva. A hora que a gente deriva aqui, isso é uma composta, fica 2 vezes ln de x, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, tudo isso sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse e fica ln de x sobre x, que é a própria f aqui, que é o que está dentro da integral. Então, de fato, essa é uma primitiva. Então, o primeiro modo de calcular uma integral assim é obter, primeiro, uma integral definida, obter a primitiva. Como que eu obtenho essa primitiva aqui? Usando as técnicas que nós vimos da substituição. Então, primeiro a gente calcula isso aqui, usando a substituição. A hora que eu obtenho isso, eu posso dizer que isso é, eu já fiz a conta ali, ln de x ao quadrado sobre 2, e eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, significa que a integral de 1 até e vai ser integral do que, né? Estou integrando quem aqui? Integral de ln de x sobre x vai ser a minha f de e menos f de 1. Só que f de e é ln de e ao quadrado sobre 2 menos ln de 1 ao quadrado sobre 2. ln de e é 1, 1 ao quadrado é 1, então isso aqui é meio. ln de 1 é 0, 0 ao quadrado é 0, então a minha resposta é meio. Então esse foi o jeito usando o teorema fundamental do cálculo. Mas agora a gente vai aprender um jeito que vai resolver tudo numa tacada só, que eu acho muito mais fácil. Então nós vamos calcular a integral de 1 até e de ln de x sobre x dx. Como que eu vou fazer isso? Usando a substituição. Eu vou chamar ln de x de u. Então, eu quero obter uma relação entre o dx e o du. Então, derivo aqui, vai dar du. Derivada de ln de x é 1 sobre x. E eu vou escrever dx. Então, significa que dx é x vezes du. Só que esses extremos de integração, eu estou integrando de 1 até e na língua do x. Então, eu preciso descobrir quando o x vale 1, quanto que vale u? E quando o x vale e, quanto que vale u? Porque antes eu estava integrando em x. Em x eu ia de 1 até e. Mas eu preciso descobrir quando eu integro em u, de quando até quando eu vou. Só que quando x é igual a 1, u é igual a ln de 1. Só que ln de 1 é 0. E quando x é igual a e, o u é ln de e, que é igual a 1. Quando eu substituo todas essas informações aqui, a integral de 1 até e de ln de x sobre x dx, isso vai ser na língua do u. Enquanto o x ia de 1 até e, o u vai de 0 até 1. ln de x eu chamei de u, esse x aqui eu vou deixar do jeito que ele está, e o meu dx eu vi que é x vezes du. Posso cortar aqui, isso vai ficar integral de 0 até 1 de u du. Isso é quanto? U ao quadrado sobre 2 de 0 até 1. Quanto que é isso? Meio menos 0, que é meio. Deu a mesma resposta. Percebe então que esse é um jeito que a gente resolve todos os problemas de uma vez só. Uma consequência interessante da regra da substituição é o seguinte teorema. Eu não vou fazer demonstração aqui, mas é um resultado bem legal que ajuda a gente a fazer alguns cálculos de integrais definidas. Então, eu vou supor que eu estou com uma função contínua em um intervalo de menos a a. Ou seja, eu estou no intervalo que a gente chama de simétrico em relação à origem. Então, é a para trás da origem, a para frente da origem. Se a minha função que eu estou integrando for par, lembrando que uma função par é uma função que satisfaz essa condição para todo x, ou seja, f de menos x igual a f de x,
Quando eu integro uma função par em um intervalo simétrico na origem, é a mesma coisa de eu calcular duas vezes a integral só de 0 até a. E se a minha função for ímpar, lembrando que uma função ímpar é uma função que f de menos x é igual a menos f de x, isso para todo x, o cálculo da integral de menos a até a de uma função ímpar é sempre zero. Não importa qual seja a função, se ela for ímpar e eu estiver calculando a integral definida num intervalo simétrico em relação à origem, essa integral definida é sempre zero. Lembrando, por exemplo, que a função cosseno é uma função par, a função seno é uma função ímpar. Então, a gente em cálculo 1 a gente vê vários exemplos de funções pares e ímpares. Aqui temos uma ilustração do que acontece. Aqui eu tenho uma função par. Perceba aqui que f de menos x deu isso, e aí o equivalente, o f de x, seria aqui. Deu a mesma coisa, tá vendo? F de menos x é igual a f de x. Então, a área desse pedaço é igual à área desse pedaço. Então, quando eu calculo a integral daqui até aqui, eu estou calculando essa área mais essa área. Mas como elas são iguais, é a mesma coisa que eu calcular a área daqui até aqui, que é essa integral, e dobrar. E no caso da função ímpar, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de um exemplo de uma função ímpar. Aqui o f de menos x deu aqui. Quando eu calculo o f de x, deu a mesma altura, só que para cima. Então, aqui f de menos x é menos f de x. Então, note que esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho que esse. Só que como isso aqui está para baixo, o sinal dessa integral de menos a até zero é negativo. Então, cancela com esse aqui. Por isso que na função ímpar, a integral de menos a até a de uma função ímpar é sempre zero. Fica de exercício para você calcular essa integral aqui. Será que essa função aqui é ímpar ou é par? Então, fica a dica em tentar descobrir se essa função é ímpar ou par e calcular essa integral. Qualquer dúvida, a gente pode tirar a dúvida desses exercícios nas nossas aulas síncronas. Tudo bem? E é isso, e até mais.